assim, entendeu? Ele fica também no Classroom, então no Drive, né, do Classroom. Maria Clara, Maria Clara. Vamos começar? Começou, não foi? Então vamos lá nós, que hoje a gente tem que adiantar. O negócio é pesado. Uma janela. A gente que lute. Pois é, vocês que lutem. Não foi falta de aviso, né? Eu não fui na casa de vocês para vocês fazerem estrada, não. Vocês que vieram. Então, agora vamos aguentar a pancada. Segundo os meninos hoje em dia, quando tomam pancada do bracinho, cai chorando, né? Tava vendo o vídeo, vocês viram o vídeo do bracinho, não? Não, professor. Ele mostra as gerações, né? Como as gerações se comportam. Aí o cara ilustrou um cidadão passando na porta. Então ele passa na porta, a geração antes dos anos 80 passa na porta, aí o braço bate na porta, o cara, oxe, que é isso? Aí passa direto. Aí na geração nascida depois de 90, o cara passa na porta, bate com o braço e fala, ai meu braço, aí vai embora. E a geração acima, depois de 2000, quando passa na porta, que bate no braço, aí cai no chão chorando, aí pega no braço, entendeu? Ô, professor. Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí, entendeu? É a geração mimimi. Vocês estão vendo aí o mural, né, da nossa sala de aula, tá todo mundo vendo aí? Sim, professor. Tô vendo. Então, vou passar para vocês o que é que vai acontecer essa semana. Então, além das 3 apostilazinhas que vocês receberam para ajudar vocês nas atividades, nas avaliações, essa semana nós temos materialzinho de apoio sobre centrais de calagem, que nós vamos ver nos finalmente da aula de hoje, e sobre taqueometria, que vai ser o foco da nossa aula de hoje, ok? São medidas indiretas de distância, top de linha, ok? Além disso, nós temos a nossa atividade da semana e a nossa avaliação da semana. Inclusive, já tem 34 que já entregaram. Então, vamos começar pela avaliação. Essa nossa avaliação, ela vai até as 21 horas. Muito cuidado com a turma que está com problema de fuso horário aí no telefone de vocês ou no laptop de vocês ou no tablet de vocês que está colocando hora errada. Não se preocupe. Eu é que fecho às 21 horas. Chego lá e fecho a chavinha. Aí ninguém entra mais. Ok? Então vocês vão entrar com o nome e a turma e vão responder as perguntinhas, né? Sobre diastímetro, sobre taquiômetro, sobre corrente de agrimensor, sobre rosca padrão, sobre exemplo de taquiômetros. Lembrando, quando vem quadradinho assim, você pode marcar mais de uma opção. Quando vem redondinho assim, é apenas uma opção. Beleza? Então, a avaliação de hoje é bem simplesinha. Não tem muito o que fazer, não. Quando ele fala assim, é pra pessoa ter medo. Não. Eu sou tão bonzinho. Olha, minha mulher sempre diz que eu sou muito bonzinho com vocês. Atividade da semana. Atividade da semana. Você vai entrar com seu nome, sua turma também. E aí vai ser legal. Nós temos uma mira falante, onde você vai fazer a leitura da mira e calcular a distância horizontal. Olha que legal, bem simplesinho. Depois, nós temos quais os dispositivos utilizados em instrumentos topográficos para efetuar a centragem. Aí tem aqui um monte. E depois, para efetuar a calagem, também tem outro monte. Para isso, além da aulinha que é pouquinho do seu professor, tem dois materiais que eu botei para vocês, sobre centragem e calagem, tá lá.
Material de apoio da semana 3. Beleza? E é claro, para fecharmos a alegria, nós temos os cálculos com os fios médio, superior e inferior, para calcular o DH, e depois apenas com fio superior e com fio médio, para calcular também o DH. E aí termina a alegria da atividade semana 3. Lembrando, essa atividade vai até sexta-feira, impreterivelmente até às 21 horas. Aí vão dizer assim, o professor é mau porque fecha a torneirinha, ninguém entra mais. Agora imagine, e essa semana eu tive o desprazer. Você sabe o que é desprazer, né? Alguém sabe o que é desprazer? Sei não, professor, me diga aí o que. Pois é, a falta de prazer, meu filho. A falta de prazer. Faz sentido. De ter que receber um trabalho sexta-feira, às 21 horas e 7 minutos. E aí, o que você acha que eu devo fazer? Eu perguntei, né, minha mulher que é boazinha e tal, aí eu disse, e aí, minha querida, eu recebi o trabalho às 21 horas e 7 minutos. O trabalho só vale até às 21 horas. Eu devo aceitar? Aí ela disse, é claro que não. Porque Ela que me pau que auxiliou, bate né? João, bate em Pedro também. Pau que bate João, bate em Pedro também. Ok? Simples assim. Pois é. O cara tem a semana toda, 4 dias. Aí deixa para a última, uns 45 do segundo tempo. Fala sério. É muita irresponsabilidade. Felizmente. É a geração 2000, né? Turma que nasceu 2000 para cá. Aí sempre tem uma desculpa, né? Na ponta da língua. Sempre tem um mimimi, uma unha que encravou, né? Pois é. Eu recebi agora um zap. Ah, porque eu perdi a primeira e a segunda semana por problema no meu e-mail A gente institucional. viu, tá lá no grupo. Tem, tem recuperação, não? Claro que não. A responsabilidade de e-mail institucional não é do professor. A responsabilidade de e-mail institucional é do aluno. E antes disso, há um mês antes de começar as aulas, eu já coloquei o sistema no ar, exatamente para fazer os testes com o e-mail institucional. Né? Tinha lá atividade de acolhimento. Se você não entrasse com o seu e-mail institucional, não é fazer atividade de acolhimento. Coloquei várias vezes no grupo, né? Gente, façam somente com e-mail institucional. Aí muita gente ainda insistiu de botar um tal do Gmail. Aí eu fui lá e limpava o grupo, limpava a sala de aula, tirava tudo, excluía tudo, e ainda mandava um e-mail dizendo só pode com e-mail institucional. Aí a criança me vem 2 semanas depois e quer que eu não vou fazer. É claro que eu não vou. Entendeu? É irresponsabilidade. Mas isso, né? Tem gente que alisa, né? Aí diz assim, bichinho, tadinho, coitadinho. Homem, não vou fazer isso não, nunca na vida. Pode achar ruim quem quiser. Vamos a nós? Quanto às avaliações da semana passada, tiveram muitas, não foi? Eu respondi muita gente pedindo aí arrego. Professor, por que essa resposta não era outra? Né? Porque o Sol não nasce quadrado, nasce redondo, né? Então, porque o cidadão estava no Sol e anotou o negócio e não era erro pessoal e natural, só era instrumental. Eu digo, aham, leia a questão. Então, é típico dos alunos de primeiro ano, eles são muito afoitos, ansiosos demais. Então, não param para pensar, para ler a questão e para interpretar. Então, eles precisam parar para ler as questões, que vai ter muita pegadinha. Titio Cial é muito mal para essas coisas. Então, tem muita pegadinha. Uma pegadinha dessa questão é que mesmo com a incidência solar, ele efetuou de forma correta. Aí eu pergunto, qual foi o erro que foi cometido?
Pessoal. Instrumental. Somente o instrumental, porque se ele fez correto o levantamento, ele não cometeu erro nenhum. Ah, tá. Então, nem houve influência do erro pessoal, nem houve influência do erro natural, porque não tem erro. Você só pode condenar o cara pelo erro. Você vai condenar o cara pelo acerto, é? Entendeu? Então, o único que está lá sempre presente é o erro Instrumental. Ô, professor, agora me diz instrumental. uma coisa. Me explica o que é topologia. Oxe, você não veio para aula não, meu filho? Não, eu vim, Topologia? eu só quero assim uma explicação básica. É. Pois é. Vamos no básico. A gente começa por topografia. Topografia é descrição do lugar. Aí ela se divide em topologia e topometria. Tudo que você usar, lembra lá nos conceitos? Instrumentos e métodos é topometria. Topologia é a descrição da parte externa do terreno, sem se importar com as medições. Então ele vai dizer assim, olha, tem um morro, aí ele desenha um morro. Ele fez alguma medida? Não. Ele está descrevendo o que ele viu. Ah, tem um vale. Aí ele desenha o vale lá. Aí bota o nome vale. O desenho tem que ficar proporcional ao real, mas não é necessário que ele coloque as medidas todas exatas. É uma representação do terreno utilizando o que ele viu. Aqui tem um vale, aqui tem uma escarpa, aqui tem um morro, aqui tem uma depressão, aqui tem um rio, e aí ele tem ali proporcional. Se você pegar o desenho dele e olhar para o local, você consegue identificar, mas que não necessariamente ele tenha feito algum tipo de medição. Entendeu? É quase que um croquis topográfico. Vocês já ouviram falar? Vocês são de estrada, né? De edificações, não. É. Então, esquece a parte do croquis. Okay? Dúvidas? Alguém teve dúvidas em relação às avaliações da semana passada? Não, professor. Posso começar a brincadeira, né? Só sobre aquele negócio de fale a determinação de 1 mm por quilômetro. Isso aí eu não entendi de jeito nenhum. Eu Tudo entendi bem, né, mesmo. professor? Muito simples. Então vamos a nós. Vamos a nós. Se liga o seguinte, olha só. Primeiro, isso é para qualquer coisa. Então vamos imaginar que isso fosse um problema na sua vida. Qualquer tipo de problema, a gente resolve da seguinte forma. Primeiro, você se situa em relação ao problema. Então, vamos situar. Nós estávamos tratando de erros em topografia. Então, a denominação milímetro por quilômetro tinha que estar inserido na questão de erro de topografia. Então, a gente já descartava erro pessoal, já descartava erro natural. A única que sobrava era erro instrumental. Então, milímetro por quilômetro está inserido no erro instrumental. Ok? Isso quer dizer o seguinte, que, por exemplo, ele vai errar 1 milímetro a cada 1 quilômetro de levantamento. Então, isso era um erro instrumental que o fabricante, normalmente de nível, né, milímetro por quilômetro para nível, se você fizesse uma pesquisa básica no Google, ia aparecer que estava relacionado ao erro admissível máximo para um instrumento de nível. Então, ele é dado 1 milímetro por quilômetro, 1,5 milímetro por quilômetro, 3 milímetros por quilômetro. Então, lá, eu acho que lá tinha 1 milímetro por quilômetro, não era isso? Sim. Era 1 milímetro por questão. Então, é o seguinte, 1 milímetro por quilômetro da questão são equipamentos de alta precisão. Então, ainda teve gente que, quando procurou 1 milímetro por quilômetro no Google, né, que não são sabidos demais, encontraram a relação de equipamentos de nivelamento de alta precisão, mas não explicou o que era. Mesmo assim, eu ainda coloquei um ponto. Entendeu? Então, ele está relacionado com o erro admissível máximo instrumental. Aí eu daria 2 pontinhos topados, sem esquentar a cabeça. É claro que de vez em quando a gente tem que dar um ossinho para vocês roerem, né?
E eu botei, professor, unidades de medida linear. Não sei da onde eu tirei isso. Pois é um povo muito doido. Fazer o quê? Relaxa. Ainda temos muito caminho pela frente. Falando nisso, né? Próxima semana, vocês ficarem atentos, vamos ter a avaliação AV1 na sexta-feira, avaliação com todo o assunto, né? Próxima semana, na terça-feira, nós já estamos fazendo 4 encontros, então 1 mês certinho. E aí, na sexta-feira, além das atividades da semana, nós vamos ter a avaliação AV1. E aí, talvez lá pelo domingo, estourando lá pela quarta da outra semana, eu já dou para vocês as notas e a média do primeiro mês. Lembrando, a média do primeiro mês vai ser somada com a média do segundo mês e dividida por 2, para dar a nota final de vocês. Então, é uma avaliação importante, não vacilem, ok? Então, medidas de distância na topografia, olha que legal. Então, nós medimos com os medidores, né? Medidores diretos de distância, são conhecidos como diastímetros, são os medidores diretos de distância. Quando você ouvir a palavra diastímetro, lembra que eu disse a vocês, a gente tem aquelas palavras que só a gente trabalha. Então, diastímetros é uma dessas palavras, né? São, quando falar diastímetros, medidores diretos de distância. Então, são as réguas, as trenas, as cordas, as correntes. Tudo que você puder medir distância de forma direta, sem precisar fazer cálculo, sem precisar o equipamento fazer um cálculo interno para lhe dar o valor, é diastímetro, medidores diretos de distância. E nós temos também os medidores indiretos de distância, que são classificados em 2 ordens, os taquímetros e os EDMs. Os EDMs são os medidores eletrônicos de distância. Então, exemplo de taquímetro, teodolito e nível, óptico mecânico ou óptico eletrônico. Por quê? Porque os taquímetros, eles possuem fios estadimétricos. Então, você consegue medir a distância de forma indireta, fazendo a leitura desses fios da luneta numa mira falante. Uma mira falante, coisa legal, né? E nós temos os medidores eletrônicos de distância, são as estações totais, são os equipamentos GNSS, são os drones, toda a parte eletrônica que faz medição de distância eletrônica, que não é por taquiometria. Aí está lá, ó, as estações totais, os equipamentos GNSS, os drones, as trenas a laser, é tudo medidor eletrônico de distância. Falando nisso, vamos mostrar, né? Mostrar melhor. Então, estão aí uns exemplos de medidores diretos de distância. Então, eu tenho aqui uma trena de aço, tem uma trena de fibra, tem uma corrente de agrimensor, tem uma corda graduada. Todos esses são medidores diretos de distância. Se são medidores diretos de distância, são diastímetros. Beleza? Ah, professor, você já falou Vamos sobre isso na aula presencial, no início do ano, não foi? Passado. Pois é, faz tempo isso. Ainda E nós temos os medidores indiretos de distância. Então, são os taquímetros e os EDMs. Você mostrou isso da luzinha na sala. Pois é. Quando falar em taquímetro, está relacionado a fios estadimétricos, está relacionado a estádia. Então, os exemplos de taquímetros estão aqui, ó. São os teodolitos, são teodolito óptico mecânico, mas também os teodolitos ópticos eletrônicos. Veja que eu estou enfatizando a palavra óptico, porque na luneta, que é essa pecinha aqui, existem os 3 fios estadimétricos para você calcular a distância. A mesma coisa como no nível. Eu posso ter um nível óptico mecânico e um nível óptico eletrônico. Nessa luneta daqui, ó, vai ter os 3 fios estadimétricos para calcular a distância. Já nos equipamentos eletrônicos, ó, eles lançam um laserzinho para medir a distância. Esse aqui também lança um laserzinho para medir a distância. Esse aqui recebe o sinal de satélite para marcar o ponto, a gente calcula o ponto por coordenadas.
Então, todos eles são medidores eletrônicos de distância, são medidores indiretos também de distância. Beleza? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Beleza, Então, o que nós professor. vamos nos ater, Não. vamos nos ater hoje são as medições de distância por taquiometria. Então, tá lá, medida de distância por taquiometria. Então, são os teodolitos e níveis ópticos e ópticos eletrônicos, beleza? Então, ele usa os fios estadimétricos, são fios que estão lá dentro da luneta, marcadinho, escrito na luneta lá. Você, quando olha qualquer objeto, faz uma colimada, né, que é uma visada, faz uma colimada, você vê os 3 fios. E aí nós ajustamos no retículo a intensidade desses fios para poder fazer a leitura. Então, são 3 fios. Que fios são esses? O fio superior, conhecido como FS, o fio médio, conhecido como FM, e o fio inferior, conhecido como FI. Então, são esses 3 fios. É claro que, olha aqui, agora vamos ver para que serve cada um, né? Então, tá lá. Fio superior, isso aí já falei, fio médio, falei também. Por que tá essa figurinha aqui? Eu acho que alterei o slide para outra turma e terminei não voltando, mas tudo bem. Vamos para frente. Então tá lá. Nos fios estadimétricos eu tenho o fio superior, aqui, essa reguinha aqui é a mira falante, né? A gente faz a visada da mira falante e faz a leitura. Então, como é essa leitura? Fio inferior, fio médio e fio superior. O interessante é o seguinte, que para a gente medir distância, é FS menos FI é igual ao número gerador. Ele aqui, ó, é a distância daqui, daqui do FS até o FI. Esse número gerador é que vai possibilitar a gente a fazer o cálculo da distância. Oi. Quando o senhor fala a distância, é a distância vertical e horizontal, né? Não, calma, vamos chegar aí. O que é que vai ser distância horizontal? O que é que vai ser distância vertical? Agora se liga o seguinte. Olha, veja que são 3 fios, FI, FM e FS. A distância de FI para FM é igual à distância de FM para FS. E o que é que isso vai me ajudar? Bem, isso vai lhe ajudar quando você, por exemplo, por causa de você vai fazer uma leitura e um galho não deixa você fazer a leitura de um dos fios. Então, você apenas com 2 fios, você consegue encontrar o G, né? Professor, por exemplo, se as distâncias são iguais... Oi? Proporcionais? É isso? Então, o quê? Que cortou. Elas são diretamente proporcionais, tipo, iguais? Não, são iguais mesmo, não tem negócio diretamente proporcional, não. A distância de F, por exemplo, se você fizer assim, ó, FM menos FI, fiz a leitura de FM, fiz a leitura de FI, fiz um menos o outro. FM menos FI, deu 2, eu já sei que FS menos FM tem que dar 2 também. Isso a gente usa até para ver se você fez a leitura correta. Então, em campo, a gente faz as leituras. Aí chega no papel e faz FM menos FI igual a FS menos FM. Tem que dar o valor igual. Se der valor diferente, você fez uma das leituras erradas. Aí tem que fazer a leitura de novo. Ok? Os instrumentos básicos, né? Instrumentos e acessórios básicos para a gente fazer medição de distância por taquiometria seria não é, né? O tripé, a mira falante, para a gente poder fazer a leitura da distância, né? A distância vai ser sempre do instrumento para a mira. E o instrumento, que pode ser, no caso desse aqui, é um nível, mas poderia ser um teodolito. Nós já sabemos que o nível, ele mantém a luneta dele cravada na vertical a 90 graus, então ela não tem movimento vertical, esse equipamento só existe movimento horizontal. Então, é uma das características do nível. Não sei se a gente viu nas aulas passadas, mas eu devo ter falado. E chegou a parte boa, né? Como é que a gente faz cálculo? Aí, eu respondendo a pergunta que o rapaz estava dizendo, são as 3 distâncias. Então, a gente calcula. Oxe, pulou sozinho. A gente calcula a distância vertical ou a diferença de nível,
com a leitura, teria somente altimetria, ou seja, só vai existir leitura de fio médio. Que o fio médio é a leitura do centro da luneta para o chão, né? Centro da luneta para o chão. Aí a gente consegue definir componentes verticais, né? De cota, de altitude, somente com a leitura dos fios médios. E quando a gente faz uma cota menos a outra, os verticais, né? De cota, de altitude, somente com a leitura dos fios médios. E quando a gente faz uma cota menos a outra, ou uma altitude menos a outra, a gente consegue a diferença de nível. Então, tudo isso a gente consegue simplesmente com a leitura de um único fio, que é o fio médio. E aí sobram os fios superiores e o fio inferior. Então, esses dois, a gente já viu, né? Que ele vai chegar ao número gerador. O número gerador é o G. Então, o G, ó, deixa eu dar um zoom aqui, né? Que eu sei que tem gente que está aí com celular, é complicado trabalhar com celular. Então, vou botar para aqui e botar um pouquinho para baixo. Dá para enxergar, professor? A gente pode dar zoom na tela. Olha, É isso que eu tô o fazendo. número gerador é o fio superior menos o fio inferior. É o número gerador. Certo? Então, de posse do número gerador, a gente consegue calcular a distância através dessa fórmula aqui, tamanho de um bonde. Ó. Eu vou até colocar aqui isso aqui para baixo. Ó, botar ela em vermelho. Essa é a fórmula principal para cálculo de distância horizontal utilizando os fios estadimétricos. Ok? Olha, ainda vou botar em negrita. Professor. Então, como é essa fórmula? DH, que é a distância horizontal, que é essa distância aqui da base do triângulo, do ponto A até o ponto B, é igual a 100. 100 é a constante de estádia. Então, os equipamentos mais modernos utilizam a constante 100 de estádia. Como assim, professor? Não Você estou precisa entendendo, saber não. sobre isso, porque... Existe uma proporção entre o que você está vendo e essa distância do fio superior para o fio inferior. Então, essa constante na fórmula é uma constante 100. Os equipamentos mais antigos usavam a constante 50. Mas aí chegaram aos estudos que a constante 100 era melhor. Então, por exemplo, é como se como você está visando um objeto a 200 metros, a 50 metros, aquela distanciazinha do fio superior para o fio inferior, aquela constantezinha, que o fio ele não aumenta nem diminui, ele é sempre o mesmo tamanho dentro da luneta. O que vai aumentar ou diminuir vai ser a leitura que você vai fazer na sua mira falante, dependendo exatamente da distância. Então, existe uma relação entre a distância que você está vendo e o quanto você está medindo de distância horizontal. E para facilitar o cálculo, eles adotaram essa distância que está lá gravada na luneta do equipamento com essa constante 100. Como a gente sabe, constante não altera, né? É o mesmo valor. O próprio nome já diz, é uma constante. Então tá lá. Então já faz parte da fórmula. Então tá aqui, ó. DH é igual a 100 vezes G, que é o gerador. Então, o gerador, a gente já viu. Quem é o gerador? DH é a Fio distância superior, horizontal, né? a distância horizontal. Você lembra do triângulo que eu disse? Você não pode esquecer mais nunca na vida. Olha ele aí. Então aqui, ó, é DI. DI, olha. Distância inclinada. Certo? Eu pensava que Aqui, era, na eu base, sempre quem li é? a distância inicial, professor. Pode ser também? Não, distância inclinada. É inclinada mesmo. Se você for olhar, ela não está inclinada aqui, ó. Certo, entendi. O DH, ó. O DH, ó, é distância horizontal, ó. Do ponto A para o ponto B. Ok? Então nós temos, e o DV está aqui, ó. DV, ó, Isso essa aqui é o que é distância de B' escrito? para B. Alfa. É, também ia perguntar isso. Vou chegar lá. Cosseno, cosseno ao segundo. Relaxa o cabeção. Relaxa o cabeção. Que eu vou explicar detalhadamente, bem devagarinho. Certo? Para não esquentar a cabeça. Então a fórmula completa é essa. DH
é igual a 100, que é constante, não muda, vai ser sempre 100. Vezes G, que é o número gerador, esse vai mudar, porque ele muda de acordo com a distância, certo? Então é uma variável. Vezes, olha, agora que vem, cosseno de Cosseno. alfa. Cosseno ao quadrado. Ah, Eu Ao nunca quadrado de aprendi isso alfa. na Essa minha que é a vida. parte boa. Pois é, devia, né? Lá no CEPA. Não, professor, não CEPA não, que eu Lá nunca tirei no no CEPA, não. primeiro, no primeiro grau, né? Não era no primeiro grau? A turma devia dar isso aí? Ensino básico, Eu que estudei agora é tanto ensino isso pro básico, mas IFAL. primeiro grau. Pois é. Eu só estudei uma vez Quando e a não gente aprendi. estudava, pois é, quando a gente estudava no ensino básico, que era primeiro grau antigamente, sétima, oitava série era só isso, trigonometria, a A gente trigonometria. é aprendia nono ano, professor, agora. Ah, eu amo seno, trigonometria. cosseno, Eu também, é tangente, muito E bom. nada. semelhança Essa- de Também, tá boa na triângulos. Essa é a trigonometria. musiquinha. Então vamos entender o porquê desse cosseno ao quadrado de alfa, certo? Isso se dá quando a nossa luneta não está a 90 graus. Então, quando ela não está a 90 graus, vamos voltar aqui para eu pegar um desenhozinho aqui emprestado. Vamos pegar um desenhozinho aqui emprestado. Vou pegar esse, vou pegar esse. Para a gente usar ele aqui embaixo. Então, ó, se liga. Lá, 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 lá. Pronto, aqui. Tinha um desenho bem perto, eu fui buscar longe, não foi? Oi? Não, é aqui que eu tô, né? Ctrl V. Então, ó, vou botar aqui em cima, que aqui a gente já falou, né? Então, eu tenho dois casos aí, ó. Eu tenho um teodolito e eu tenho um nível. Vejam que a luneta do teodolito, ela tem movimento para cima e para baixo, ou seja, tem movimento vertical. E eu tenho aqui, ó, um limbo vertical. Então, nesse limbo vertical é que eu vou fazer a leitura do ângulo vertical. Já o nível, a luneta é presa a 90 graus, então ela não vai para lugar nenhum. Então, a minha leitura de vertical aqui sempre vai ser 90 graus. E o que é que isso vai impactar? Imagine que eu coloco, veja um triângulo aqui, ó. Imagine que eu coloco o meu instrumento nesse ponto A e será que eu conseguiria visualizar o ponto B1 com o nível? Acho que não. Não. 90 A graus. luneta dele é travada, Dava não. né? Tá a 90 graus, eu só iria visualizar o ponto B, né? O B1 não. Para eu visualizar o ponto B1, eu teria que usar um teodolito, que ele movimenta a luneta para cima e eu consigo ver o ponto B1. Só que quando ele faz isso, ele deflexiona um ângulo vertical, que a gente chama de HV. Por exemplo, quando eu for... Opa, isso aqui não vai não, né? Esse é o outro que vai. Quando eu for, vou botar para cá, viu? Então, por exemplo, quando eu for fazer a medição desse ângulo aí vertical, eu cheguei a 91 graus. Então, tá destoando, né? Tá diferente de 90 graus. Então, esse ângulo meu, 91 graus, é o meu ângulo vertical, HV. Mas se vocês olharem, a fórmula fala de HV? Fala não. Fala de quê? Alfa. Fala de quê? Pode falar alto. Alfa. Fala de quê? De alfa. E quem é alfa? Alfa é simples. É o quanto em graus ele destoou dos 90. Então, o que é que eu faço? 91 menos 90. Quanto foi meu alfa? 1. Um grau. Beleza? Então, eu uso... Vocês entenderam a diferença de HV para alfa, né? O HV é meu ângulo inteiro e meu alfa é a diferença dele em relação aos 90 graus. Beleza? Então, o que eu uso é a diferença dele em relação aos meus 90 graus. Então, por exemplo, olha só. Se eu tiver com a minha luneta, como está aqui no desenho, para cima, o meu alfa vai ser maior que 90.
Então, aliás, o meu HV vai ser maior que 90. Então, o meu alfa vai ser HV menos 90. Se ele tiver com a luneta para baixo, o meu alfa, aliás, o meu HV vai ser menor que 90. Então, o meu alfa vai ser 90 menos HV. Então, dependendo da situação, eu uso uma fórmula ou outra, para exatamente encontrar esse 1 grau aqui, que é a diferença, né? Eu estou procurando. Certo? Daqui a pouco eu vou mostrar um cálculozinho já pronto. Aí a gente E o cosseno, professor? Lembrando, Não surgiu. o cosseno é exatamente para rebater essa distância inclinada em distância horizontal. É a compensação que ele vai fazer. Inclusive, ó, se você olhar assim, ó, se eu tiver HV e eu calcular com essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula reduzida, vou botar ela até em vermelho, ó, essa aqui é a fórmula reduzida. Só é 100 vezes G. Na verdade, eu estou medindo o quê? Distância inclinada. Quando eu aplico o alfa com aquele 1 grau... Não entendi nada, professor. Olha quanto deu. Olha quanto deu. Deu a distância horizontal, que é menor, né, do que a distância inclinada. A hipotenusa sempre vai ser maior, né? Lembra lá do triângulo retângulo? Sim, professor. Pois é. Agora vem a parte boa. E se eu usar o nível, professor? Ah, é legal. O nível está sempre a quanto? A 90 graus, não é assim? Graus. Bota uma pedinha no pé dele que ele fica inclinado. Pois é. Não, mas ele vai ficar 90 graus mesmo. E o lance é esse. Se ele tiver 90 graus e a gente colocar aqui na fórmula do alfa, vai ficar como? Vai dar 0. Vai dar 0. Cosseno de 0 vale quanto? Vale. Clic, 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 clic. Nunca. Cosseno de 0. E vocês ainda vão fazer Enem, né? Cosseno de 0 vale quanto? Vale 1, criatura. Então, eu falei 1. Cosseno de 0 é 1. Eu entendi 0. Cosseno de 0 vale 1. Aí 1 ao quadrado. 1 vezes 1 dá quanto? Qual é o elemento neutro da multiplicação? O que, professor? Olha a matemática. Olha a matemática, como elemento neutro da multiplicação. Isso é dado lá na 7ª série, né? 6ª série. Elemento neutro da multiplicação. O 1, né? O 1 é elemento neutro da multiplicação. Se ele é elemento neutro, não precisa botar na fórmula. Então, ó, a fórmula aqui, ó, vira essa aqui, a reduzida. Cadê? Bota para cá. Onde DH é igual a 100 vezes G. Ok? Aí, quando o instrumento está a 90 graus, a gente não precisa se preocupar com cosseno ao quadrado, não precisa se preocupar com alfa. É simplesmente pegar o número gerador e multiplicar por 100. E aí você tem o DH. É como se ele tivesse aqui, ó, o instrumento no ponto A, visualizando o ponto B aqui embaixo. Então eu calculo direto o DH. Beleza? Vamos para um cálculo? Agora. Só se for agora, né? Assim? Isso. Tem um tempo ainda. Então vamos lá. Como é que é feito isso aí? Eu já peguei as fórmulas, né? Botei aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui meu mouse aqui. Opa. Deu uma travada. Então, ó, sabendo que G é igual a Fs menos Fi. Beleza? Aí tá aqui a fórmula do alfa, se a gente precisar. Tá aqui a fórmula do DH completa. E lembrando, se o instrumento estiver posicionado a 90 graus, seja ele nível teodolito, não importa, a gente coloca sempre a fórmula reduzida, quando ele estiver a 90 graus. Aí, o cidadão pegou aqui e me deu uma mirazinha falante. Tá? Vocês já aprenderam, né, a fazer leitura de mira falante? Não aprendi, não. 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 É muito mesmo. Não, né? Não. Ah, muito legal. Então, veja só, a mira falante, na verdade, é uma régua gigante que a gente coloca na vertical para fazer a leitura dos fios estadimétricos do instrumento. Então, por exemplo, se não vier
Tem uma questão dessa Oi? aí, né? Lá na atividade. Muito bem, explica o que eu quero saber. Eu não sei de nada não disso, viu? Olha, Ó, a se Samara de vier, novo com a atividade aberta. Eu não tô não, com a olha, atividade presta aberta não, atenção, sério. Quero saber não. fecha a atividade. Se vier, por exemplo, 19 aqui, 19. Esqueça o desenho, eu vou explicar várias formas que podem vir isso aí. Se vier 19 aqui, a gente já sabe que a leitura vai começar com 1,9 e a leitura que a gente vai fazer. Nesse caso, veio um pontinho. Veio um pontinho, é 1,9 e a leitura que a gente vai fazer. Se vier com 2 pontinhos, quer dizer que a mira está a 2 metros. Então é 2,9 e a leitura que a gente vai fazer. Então ela vai ter na mira falante, vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então chegamos no 9. Então 1,9 alguma coisa. Se tiver 3 pontinhos aqui, é 3,9 a leitura que a gente vai fazer. O professor, o pontinho Agora vamos aos significa o quê? elementos. 1 metro. 1 metro. É. Ah, entendi. Então a leitura vai ficar 1 metro, vírgula, aqui já está em 90 centímetros. Então como é que é feito esse babado? Olha só. Vocês estão vendo que eu tenho um retângulo aqui, ó, com um dentinho, tá vendo? Ele é maior que os outros, né? Eu tenho outro retângulo aqui, ó, com um dentinho, mas ele é um pouquinho só maior que os outros. E por fim, ó, eu tenho uma repetição desse aqui em cima. Outro retângulo grande com um dentinho. Isso quer dizer o seguinte: daqui, desse retângulo aqui que está abaixo do 9, para esse aqui que está abaixo do 2, eu tenho 10 centímetros. Porque ele, olha a leitura dele aqui, ó, 2,00 e aqui, ó, 1,900. Então, se eu fizer 2,00 menos 1,900, vai virar 0,10, né? 0,10 são 10 centímetros, que aqui está em metros. Né? 10 centímetros. Então, quer dizer o seguinte, que dessa linha para essa linha tem 10 centímetros. Aí eu sempre conto os espaços, prestem atenção. Eu sempre conto os espaços. Então, eu tenho aqui, ó, um espaço em branco, um espaço em preto, então 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 espaços. Então, 10 centímetros dividido por 10 espaços. Quanto vale cada espaço? 1 centímetro. 2. 1 centímetro. Se eu tenho 10 centímetros dividido por 10 espaços, cada espacinho desse aqui, seja ele branco, seja ele preto, tem 1 centímetro. Beleza? E é assim que eu conto. Então, como é que eu conto aqui? Vamos pegar o fio inferior. Então, vamos contar o fio inferior. Então, eu tenho 1 metro, aí eu faço 1,9, aí saio contando. Um espaço, 2 espaços. Ou seja, 1,92. Vamos ver se é verdade? 1,920. Vamos contar o fio médio. Aí eu começo de novo. 1,9. Aí conta o espaço. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, ó. 1,95. E o fio superior? Mesma coisa. 1,9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá aqui ele também, ó. Fio superior 1,980. Aí a pergunta que não quer calar, aí professor, e se tiver, por exemplo, o fio médio e o fio inferior nessa zona do 9 e o fio superior já tiver aqui em cima? Pois é, aí você sempre vai começar a contar, ó, aqui vai ser, por exemplo, 2,00, 2,10, 2,20, 2,30 e aí vai. Então você sempre começa a contar, ó, de debaixo do número. Então tá aqui, ó 1,9. Então o que é que está embaixo do número? É essa peça retangular maior. Então eu começo a contar daqui, ó, dessa linha, ó.
Aí eu conto um espaço, 2 espaços, e aí eu vou. É sempre repetitivo. Você só tem que se ligar aonde você está contando. Beleza? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Ô, Ô, professor, e professor, se a Então eu linha já estiver em tenho. cima do marco preto? Aí é metade de 1 centímetro. Aí você vai, ao invés de você colocar, vamos pegar aqui diferente, né? Porque vai dar errado. Olha só. Porque se eu altero isso aqui, ó, aquela regrinha, olha, deixa eu botar para cá para explicar a vocês. Então aqui, ó, lembra que a distância de 1, FM menos FI, é igual a FS menos FM? Sim. Eu expliquei ó, no lado passado. Então vamos ver se é verdade. Ó. Quantos espaços tem aqui? Ó? 1, 2, 3. Então eu tenho que ter 3 espaços em cima. 1, 2, 3. Porque as distâncias ó, são iguais ó, entre os fios. Então se ele fez uma leitura errada, pode acontecer isso. Ó. Ele fez uma leitura errada. Ó. Aí como eu sei que a leitura está errada, deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui. Vamos fazer de conta que ele está no meio mesmo. Então aqui ó, seria 1,9. Aí aqui ele contou 5, 5. Aí aqui ficava assim, ó, 1,955. Porque se é 1 centímetro cada quadrinho desse, a metade dele é meio centímetro. Só que aí, olha o que aconteceu com as distâncias. Eu tenho 1, 2, 3 e meia. E em cima, eu só tenho 1, 2 e meia. Então, uma das leituras aí está errada. Ou a leitura daqui de cima está errada, ou a leitura do meio está errada, ou a leitura de baixo está errada. Alguém está errado. Ah, como é que poderia dar certo? Se você tivesse feito essa leitura aqui, ó. Aí eu teria 2, né? 1, 2, 1 mais 1, 3, ó, não dava, porque aqui só tem 2,5, né? Então também não dava. Então esse aqui teria que vir para cá, ó, para ter 1, 2,5. E em cima, 1, 2,5 também. Captou? Então vamos voltar aqui, para deixar onde estava. Ô, professor, toda vez a medida Então, vai é uma ser 1,9? forma, é uma. Claro que não, né? Dependendo da distância que você está medindo, isso aqui altera, né? Isso aqui altera. É por isso que você tem que fazer a leitura na mira. Aí se liga o seguinte, olha só. Então, essa é uma forma de você verificar se você fez a leitura certa. Você faz FS menos FM, tem que ser igual a FM menos FI. Então, se você fizer aqui as leituras, ó, aqui foi 0, não foi? Não foi 5, deixa eu voltar. Pronto. Então, se você fizer ó, FS menos FM, olha aqui, ó, FS menos FM, e depois fizer FM menos FI, deu 0,03 metros. Deu 3 centímetros. Ok? Então, cada partezinha daquela tem 3 centímetros. Se isso é verdade, ó, o número gerador tem quanto? 6 centímetros. Sim. E aí eu coloco na fórmula, né? Eu tenho 2 condições. A luneta a 90 graus vai direto. DH é igual a G vezes 100. Aí eu boto 0,06 vezes 100. Dá 6 metros. Ah, mas se não teve um HV. Aí eu meti a luneta lá para cima, e fiz a leitura do ângulo vertical. Deu 91 graus, 46 minutos, 32 segundos. Aí eu tenho que calcular o meu alfa. Quem é o meu alfa? É esse 91, 46, 32, menos 90. Olha ele aqui, ó. 91, 46, 32, menos 90. Aí sobrou o quê? 1 grau, 46 Esse minutos, HV eu não entendi 32 nada, segundos. professor. Qual foi a parte que você não entendeu? A parte que você começou a falar do HV. Para a condição do HV. Tá aqui. Saca só. Você tem um instrumento aqui. Você tem um instrumento aqui, beleza? Se ele estiver visando para cá,
ele forma um ângulo de 90 graus, ó, com a vertical, ó, aqui, ó. Vertical está aqui, ó. Você forma um ângulo de 90 graus com a vertical. Só que nem sempre isso acontece. Você pode fazer a medição aqui. Então, às vezes, é necessário que você faça a medição, ó, lá para cima. Ou então, fazer diferente. Ó. Olha, você precisa fazer a medição, ó, lá para baixo. Ó. Esse ângulo que é formado daqui para onde você visou, daqui para cá, ou daqui para cá, é o HV. É o ângulo vertical que você vai ler nesse limbo aqui, ó. A gente trabalha com distâncias e ângulos verticais e horizontais. Isso aí você entendeu, né? Sim, sim. Pois é. Esse HV, quando você saiu dos 90 graus, a gente só quer saber o quanto foi que ele saiu em relação aos 90 graus. Então você pega esse HV aqui, ó, olha ele aqui, ó, e tira os 90 graus, ó. Então, quando eu tiro 90 graus, eu encontro o alfa. Olha o alfa aqui. Ele só passou em relação aos 90 graus 1 grau, 46 minutos e 32 segundos. Ah, era por Esse isso, alfa, era por isso que eu Agora tinha ficou bugado. claro. É porque eu não tava entendendo esse 46, 32 aí. Eu falei, oxe, que é isso? Eu também buguei nisso aí. é graus, minutos, segundos. A gente trabalha com graus, minutos, segundos. Ah, sim. Dificilmente você vai encontrar, vai medir um ângulo em campo que vai dar graus fechado. Não vai, né? Ele sempre vai dar em graus, minutos, segundos, ou, dependendo do equipamento, em fração de graus. Mas vai ser sempre assim. Mas Nessa isso não calculadora contribui para nada bonitinha, ó, não, né? nessa calculadora bonitinha, você calcula, você faz o cálculo do cosseno utilizando graus, minutos, segundos, né? Quem não souber, entra no YouTube, tem um monte de vídeo explicando como é que trabalha com ela usando graus, minutos, segundos. Então, ó, o que é que a gente faz? Pega esse 1 grau e tira o cosseno dele. Então, eu boto aqui na calculadora 1 grau, 46 minutos, 32 segundos e tiro o cosseno. Quando eu tirar o cosseno, na fórmula não é o cosseno, é o cosseno ao quadrado. Então, eu tiro o cosseno e elevo ele ao quadrado. Para isso, tem uma teclinha chamada x2 aqui na calculadora que já eleva ao quadrado. Com esse valor, eu multiplico pelo 0,6 e pelo 100. E aí eu tenho a distância. Olha quanto foi que deu. Por quê? Deu essa distância. Aí a gente volta àquele triângulo. Olha lá. Se fosse distância inclinada, daria 6 metros. Distância inclinada é essa distância aqui, ó, de cima. Essa distância, visivelmente, é maior do que essa distância de baixo. Que essa aqui é a hipotenusa do triângulo, né? Então, a distância é maior. Então, o que que ele faz? Ele pega essa distância inclinada, que é dada por G vezes 100, e é como se ele baixasse nessa direção, essa distância, e ela espelhasse aqui embaixo. É por isso que ela é menor, e ela tem que ser menor realmente. Então eu já vi muito aluno aí escorregando na maionese, fazendo o cálculo com o ângulo e colocando no final, deu 6 metros, quando na verdade é 5,9942, né? E outra, quando você está medindo distâncias curtas, ele fica muito próximo. Isso aqui deu 5,99, né? Quase. Quando você está medindo distâncias longas, 100 metros, 200 metros, né? Normalmente esses equipamentos chegam estourando a 160, 200 metros. Isso aqui começa a ficar muito diferente da distância inclinada. Que você aumenta a distância, né? Quando ele faz a compensação para a distância horizontal, isso aqui fica muito menor do que a distância inclinada. Beleza? Sim, professor, em relação a como se obtém os minutos e segundos, ou isso vai estar sempre incluído nas questões? Como obtém, eu sempre coloco, né, os ângulos, né? Ou o ângulo alfa,
ou o HV para você calcular. Tá bom. É simples assim. E para você obter, se você for trabalhar com grau decimal, você vai ter que dividir os minutos, os segundos por 60, somar com 46, depois dividir de novo por 60 e somar com 1. Vai ficar 1, alguma coisa. Quem tem calculadora que já faz isso direto. E tem calculadora que eu prefiro já trabalhar direto nela com grau minutos segundos. Eu chego aqui, tem a teclinha para trabalhar com grau minutos segundos. Eu insiro graus de que é graus, insiro segundo de que segundo, os minutos, aliás, os minutos de que é minuto. Insiro segundo de que é segundos. E jogo no cosseno, depois meto ele ao quadrado. Dá certinho. É a calculadora científica. Você não tem calculadora científica, não, é? Não. Quem não tiver calculadora científica, tiver o Google também faz. Você chega no Google, transforma, bota ele grau minuto segundo, transforma ele para decimal e joga no cosseno do grau decimal. Vai também, tranquilo. Ok? Bem, para a gente trabalhar com taquiometria, como eu já falei a vocês, deixa eu diminuir aqui, eu posso trabalhar os instrumentos de taquiometria. Então, são teodolitos e teodolito eletrônico. Todos eles têm fios estadimétricos na luneta, para você poder trabalhar a taquiometria. A única diferença é que no eletrônico, os graus, tanto horizontais como verticais, você vê no display. No equipamento que é mecânico, você tem que fazer a leitura aqui nessa rodinha aqui, que é o limbo vertical, e o horizontal nessa rodinha aqui, que é o limbo horizontal. Ok? Lembrando, para a gente deixar ele devidamente centrado e calado, a gente vai usar tanto... Deixa eu ver se aqui tem, se eu estou falando nessa aula de pluma, peso... estou. Então, a gente precisa trabalhar com ele nivelado e devidamente posicionado no ponto topográfico. Se vocês olharem também o nível óptico, ele tem um óptico mecânico, também tem os fios estadimétricos, e o nível eletrônico também tem os fios estadimétricos. Então, todos eles trabalham com taquiometria. Bem, para a gente trabalhar com instrumento, ele tem que estar devidamente posicionado em um tripé. Então, eu tenho um tripé aqui para topografia. Esses tripés têm normalmente dois tipos de tripé, um tripé para nível, onde essa base aqui é menor, e um tripé para teodolito estação, onde essa basezinha aqui ela é maior, para poder receber a base calante da estação, que é um pouquinho maior. O que é base calante? Aqui, ó. Vocês podem ver que essa base aqui, ó, do nível, ó, ela é menor que essa base aqui, ó, do teodolito e da estação total. É por isso que os tripés são diferentes. Você compra, eu quero um tripé, o cara vai perguntar, você quer um tripé para nível ou um tripé para teodolito e estação? Normalmente eu compro para teodolito e estação, porque ela serve também para nível. Apesar da base ser maior, mas ele funciona também do mesmo jeito. Então, às vezes é bobagem você comprar um tripé único e exclusivamente para nível, porque ele é muito pequeno. O da estação e do teodolito serve também para nível. Então a gente já compra um tipo só. Os que eu tenho aqui são com trava rápida e trava borboleta. Esse exemplo só tem as travas rápidas aqui, ó. A trava borboleta fica aqui, ó. Esse não tem. Esse só tem trava rápida. Ok? Mas ele pode ser travado por trava rápida ou travado por trava borboleta. O seu ajuste. E ele tem um parafuso padrão, que é para pegar em todo equipamento topográfico. E esse parafuso padrão é 5/8 de polegada. Então, quando você disser assim, qual é o parafuso padrão? 5/8 de polegada. Só existe esse, não existe outro tipo. Okay? Então, eu já tenho um instrumento, já tenho o primeiro acessório, que é o tripé, e aí eu vou precisar do quê? De balizas. Então, a baliza está aqui. Baliza normalmente é para você dar a orientação da sua visada. Você dá a orientação da sua visada na baliza e efetua a leitura na mira falante. Tem gente que só trabalha com a mira falante, não trabalha com as balizas. A baliza é mais para você dar orientação, dar um alinhamento. E a mira falante é para fazer a medição de distância por taquiometria. Okay? Então, existem vários modelos de mira de vários tamanhos.
dependendo, esse tipo é um dos mais utilizados, né? Porque ela recolhe, você consegue botar no carro tranquilo. As mais antigas não faziam isso, você tinha que botar no rack, era complicado. E é claro, nós botamos o instrumento no tripé e fazemos os 2 procedimentos básicos de início do levantamento, que é a calagem. A calagem, o que é que faz a calagem? É nivelar o instrumento, deixar ele devidamente nivelado. Então, para isso, nós usamos os níveis de bolha e nível cilíndrico. Então, é um nívelzinho com água, com a bolinha dentro da água. A bolinha sempre vai para o lugar mais alto, então a gente deixa ela equilibrada. Quando ela estiver equilibrada em um sentido e a 90 graus desse sentido, ela vai estar equilibrada em qualquer parte dos 360 graus do instrumento. Então, nós utilizamos para a calagem os níveis de bolha e os níveis cilíndricos. São 2 tipos de nível. Então, esse aqui que está aqui na foto é um nível de bolha. Ele é redondinho. O nível cilíndrico é um nível, como a palavra já diz, cilíndrico, né? Então, nós fazemos a calagem, que é para deixar ele nivelado, e para colocar ele em cima do ponto topográfico, exatamente no lugar onde a gente quer medir, a gente usa a centragem. Então, vou botar aqui, que eu não coloquei, né? Vamos colocar aqui. Centragem. Então, a centragem utiliza os prumos. Então, são 3 tipos de prumos que nós usamos em topografia. O prumo a peso, o prumo a laser, olha o pontinho dele lá, laser. Então, quando você liga esse pontinho, ele vai e marca o ponto topográfico lá embaixo. E o prumo óptico, você olha aqui e vai ver o ponto topográfico lá embaixo do tripé. Já o prumo a peso, não. Você trava ele no tripé e o peso vai marcar o ponto topográfico lá embaixo. Então, nesses 2 procedimentos, centragem e calagem, o nosso instrumento tem que ficar assim, ó, extremamente nivelado, no eixo horizontal e posicionado em cima do ponto topográfico no eixo vertical. Lembrando, ambos os eixos devem formar 90 graus. Top de linha, top, top. Quando o instrumento está nessa condição, é que nós podemos executar o levantamento. Então, nas estações totais, por exemplo, ele tem 2 tipos de calagem. Você faz a calagem pelo nível de bolha e nível cilíndrico. Quando você liga a estação, ele ainda aparece um nível eletrônico na estação, onde você faz o ajuste fino. Top de linha. Ok? E aqui é o procedimento de centragem, onde você vai olhando na base calante, é o cara olhando aqui da base calante, e aparece um alvozinho lá embaixo, e você vai movimentando o tripé para que esse alvo coincida com esse ponto. E você faça a centragem. Show de bola. Dúvidas até aí? Não. Só uma informação Dúvidas na cabeça, até mas aí? tudo certo. Dúvidas até aí? Vocês querem fazer... A gente terminou mais cedo, eu adiantei, não foi? Quase meia hora mais cedo. Não tem para a gente fazer a provinha, né, professor? Tá difícil. Avaliação. Pois é. Dá uma estudada aqui. Eu vou deixar esse tempinho, agora lembre-se. Esqueci de dizer, né? E sobre centragem e calagem, tem um manual no ambiente virtual. Tem o material também que eu mandei para vocês, as apostilas, né? De estudo. Então, fala também sobre taquiometria, fala sobre centragem e calagem, sobre instrumentos topográficos para taquiometria. Tudo isso aí. Então, deem uma olhada e partam para fazer nesses próximos 20 minutos que a gente tem aí, a atividade que vai até as 21 horas. Beleza? Professor. Dúvidas? Estou aberto às dúvidas. Certinho, professor. Eu tenho uma dúvida, já Tem uma pode dúvida sair. também, professor. O que foi que houve, criança? Olha, aqui, eu acho que eu pulei esse aqui, não foi? Será? Foi. Deu Aqui não é isso da aí. calagem.
Pois é, esse aqui Obrigada. ó, Falou não. é fazendo a calagem. Então, como é que é feita a calagem? A gente opera os 3 parafusos escalantes. Ó. Esse aqui é um nível cilíndrico, aqui está nessas bases aqui. Ó. Então, vejam que a gente vai trabalhar num sentido e depois vai girar o instrumento e o nível vai ficar no outro sentido, ó, a 90 graus ó, do primeiro. Se você consegue que essa bolha fique equilibrada, como está aqui no desenho, ó, no centro, nos 2 sentidos, qualquer posição que você girar o instrumento, ele vai ficar equilibrado. Ou seja, esse plano que é formado pela visada do instrumento ó, vai estar devidamente equilibrada. Né? A gente não quer nunca algo assim, ó, que ele trabalhe em algo assim, troncho, entendeu? A gente sempre busca que ele fique devidamente equilibrado. Aí já cai naquele conceito que a gente viu dos erros topográficos, né? Vocês estão vendo aí que são várias etapas antes mesmo da gente fazer qualquer tipo de medição. Então eu tenho que armar o tripé, eu tenho que armar direitinho, tenho que colocar o instrumento, eu tenho que fazer a centragem e eu tenho que fazer a calagem. Então depois disso tudo pronto, eu ainda vou para os ajustes da luneta, que são 2, né? O ajuste de foco, que é para você focar, fazer a colimada onde você está visualizando a mira falante, você focar a mira falante. E o ajuste de retículo, que é exatamente a intensidade dos fios estadimétricos lá na mira falante que você está trabalhando. Então você ainda tem que fazer esses 2 ajustes de luneta, para só então fazer a leitura dos 3 fios estadimétricos, quando se consegue, né, dos 3 fios. Se você conseguir fazer pelo menos 2 fios, já salvou o levantamento, você já consegue fazer o cálculo. Né, que a gente viu que pelas distâncias que são iguais, a gente consegue fazer a leitura. Dúvidas? Ô, professor, qual é o botão? Qual é o botão da calculadora que usa para ir selecionando os graus, depois minutos, depois segundos, da calculadora científica? Deixa eu sair daqui para mostrar para vocês. vocês. Tá bom. Então é assim, ó. Deixa eu fechar aqui, viu? Você vem, você primeiro bota cosseno, certo? Cosseno. Cosseno. Aí você vai e coloca o número referencial. Por exemplo, 17 graus. Aí você bota 17 e aperta. Cadê aqui? Que eu estou quase cego. Aqui. Aperta esse. Você está vendo aqui que tem tipo 4 pontinhos? Tô vendo, professor. Então, é o símbolo do graus, do minuto e dos segundos, essa tecla. Então, ele vai aparecer sempre bolinha de graus. Então, você vai botar 17. Aí aperta aqui. Vai aparecer uma bolinha de graus. Quando você botar aí você bota os segundos, 23 segundos. Aí aperta de novo, vai aparecer outra bolinha no número. Aí você bota, os minutos. Aí você vai botar os segundos. Aí bota, por exemplo, 5 segundos. Aí 5, aperta a teclinha de novo. Aí vai aparecer a bolinha. Aí vai ficar assim. Cosseno, o grau com a bolinha, os minutos com a bolinha, os segundos com a bolinha. Quando você... aqui é o Enter, né? Para cosseno. Então você vai botar graus, minutos, segundo, depois apertar o cosseno. Quando você apertar o cosseno, ele já vai dar o cosseno exatamente do graus, do minuto e dos segundos. E aí você eleva o quadrado. Tem uma teclinha aqui chamada... Tem aqui X2, para levar o quadrado aqui. Ó. X2. Então, quando você tirar o cosseno, X2, você já está com ele ao quadrado. Aí é só multiplicar vezes o G e vezes o 100. E vai dar tudo certo. Beleza, pode professor. confiar. Se você tiver alguma dúvida, existem vários, né? Um nem dois, vários. Você chega no YouTube e bota assim: calculando graus e minutos segundo com calculadora científica paraguaia. Vai direto. Sem esquentar a cabeça. Dúvidas? Professor. Dúvidas? Oi.
coisa que Sem o parafuso dúvida, padrão, né? professor, sem dúvida. Epa, tem Se você gente quiser já ajudar na filando a avaliação, atividade. aceito. Oi? Ô, Se você professor, quiser dar uma ajuda na avaliação. Pois é. Hein? Eu fiz o quê na avaliação? Se você quiser dar uma ajudinha, entendeu? Não, que ajudinha. Ai, eu vou A ficar aqui até avaliação 9 dessa é uma horas fazendo treta. isso. Socorro. Olha, quando eu estava fazendo meu mestradozinho, o professor passava a avaliação e dava uma semana para você fazer. A turma ralava, ralava, ralava e não fazia. Jesus, Aqui é uma teta. Né? É uma teta. Sabe que é uma facilidade. É tudo que a gente vê está lá. Você não precisa nem fazer muito esforço. Né? Você não precisa ir na NASA buscar a informação. E não é brincadeira, não. Eu ia na NASA mesmo buscar informação. Né? Eu trabalhava com um negocinho chamado SRTM. Ok? SRTM. Buscar informação de que na buscar NASA? informação que é isso? para trabalhar. Era a imagem de satélite, né, para trabalhar com bacias hidrográficas. Ok? Beleza, professor. Ficar aqui na luta. Beleza. ô, professor, Um abraço. Tchau. Tchau. professor, Tchau. se tiver qualquer dúvida depois, pode chamar o senhor no WhatsApp. Pode. Viu? Até mais. Rapaziada, eu achei uma calculadora aqui no telefone. Pra Professor. usar. Dá para baixar no aplicativo. Já baixei, já. O professor já saiu, gente. Eu baixei umas não, 4 mas eu pensei que Já ele tá baixei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Professor Eu tô saiu. gravando ainda, viu? Ô, minha gente. Tchau, minha gente. Tchau. Tá gravando. Tá, É melhor a professor, gente até a sair. próxima aula. Tchau, Valeu, gente. rapaziada. Falou.